Tudo bem, pessoal? Voltando ao nosso raciocínio de química orgânica nessa nova aula, finalizamos na aula passada todos os conceitos de cadeia carbônica, associados principalmente à questão de classificação de carbonos e representação de cadeias carbônicas, certo? Associado a isso, todos os conceitos de carbono de forma individual, o carbono organizado em cadeias carbônicas foram finalizados. Agora a gente entra no nosso carro-chefe que está associado a funções orgânicas. Funções orgânicas é um dos conteúdos que mais cai no Enem, principalmente na questão de identificação dessas funções. Algo associado à nomenclatura de algumas funções orgânicas são necessárias, por isso que a gente vai fazer uma varredura em todas as nomenclaturas possíveis e que podem cair no Enem nessas aulas posteriores. Tudo bem? Só que existe uma função base para compostos orgânicos. É ela que vai servir como base para todas as demais funções. A função mais importante dentro da química orgânica, que eu chamo de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. Hidro vem de hidrogênio. Carbonetos, carbono. Ou seja, são todos os compostos orgânicos formados somente por carbono e hidrogênios. Essa é a identificação de hidrocarboneto. Se você observar aqui os nossos exemplos, são somente de carbonos e hidrogênios, ou seja, são hidrocarbonetos, ok? Logo após isso, você identifica a função e dá nome ou nomenclatura a essa função, certo? Como que eu posso dar nome para um hidrocarboneto? Pare e preste atenção. Se você consegue dar nome para um hidrocarboneto, você consegue dar nome para todas as outras funções orgânicas. A forma base de nomenclatura para a maioria é a mesma, vai mudar uma ou outras questões. Como que eu dou nome para o hidrocarboneto? Prefixo, mais infixo, mais sufixo. O que cada etapa do nome é responsável na identificação da cadeia? O prefixo, pessoal, nada mais é que o número de carbonos na cadeia principal. Identificou a cadeia principal, selecionou a cadeia principal, conta quantos carbonos existem nela. Como que a gente vai poder fazer isso? Vamos lá. Se na cadeia principal tiver somente um carbono, o prefixo match. Ok? Match. Se eu tiver 2 carbonos na cadeia principal, o prefixo é o et. 3 carbonos na cadeia principal, prefixo prop. E 4 carbonos na cadeia principal, quando você selecionar, o prefixo vai ser but. Esses 4 primeiros prefixos é o que você precisa gravar, porque dos 5 em diante, geralmente são prefixos muito usados no dia a dia. Por exemplo, 5, pent. O Brasil é pentacampeão mundial. Futebol. Lembra de futebol? 6, ex. 7, ept. 7 carbonos na cadeia principal. Lembrando que o prefixo indica com essa quantidade, ok? 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, pessoal, é dec. Existem prefixos de 11, 12, 13, 14. Vamos trabalhar com o mais simples possível, porque isso aqui é uma base para você entender como você pode fazer uma prova do Enem. Tudo bem? Esses são os prefixos. Professor, tem que gravar? Tem. Infelizmente, você vai acabar gravando. À medida que você vai construindo os exercícios, fazendo mais exercícios, isso aqui fica muito mais fácil na sua cabeça. Já o infixo, que é a parte interior do nome, no meio do nome, você indica a ligação química principal. Se for uma cadeia somente de ligação simples, se tiver uma cadeia dupla ou se tiver uma cadeia com uma ligação tripla. Se for somente com ligação simples, AN. Se tiver uma ligação dupla, EN. Se tiver uma ligação tripla, IN. Tudo bem? Cadeias mais simples para o Enem, a gente só vai trabalhar com cadeias com um tipo de ligação predominante, tudo bem? Não vamos misturar 2 tipos de ligações, por exemplo, uma cadeia que tenha dupla e tripla ao mesmo tempo, ok?
Já o sufixo indica a função orgânica. Geralmente é aqui que muda de função para função. Se você tem a função orgânica predominante, o hidrocarboneto, o sufixo, o nome final dele é a terminação O no final. É só o O no final. Tudo bem? Essa é a nomenclatura para a cadeia principal, certo? Só que a gente sabe que as cadeias carbônicas existe a parte que é a cadeia principal e existem os radicais e as ramificações. Radicais, você vai usar o mesmo prefixo que é usado na cadeia principal. Met, et, prop, but e por aí vai. Só que no final você vai usar il como sufixo. Tudo bem? Metil, etil, propil, butil e por aí vai. Além disso, você tem como observação o que a gente chama de cadeias fechadas, que a gente viu na aula passada, em classificação de cadeias. Você vai dar o nome como se fosse uma cadeia aberta. Só que no final você vai acrescentar um prefixo, ou seja, uma parte anterior até esse mesmo prefixo aqui. Ciclo. Tudo bem? Vamos ver os exemplos para ficar mais fácil essa aula? Em cima dos exemplos fica muito mais fácil entender como é que a gente dá nome às cadeias de hidrocarbonetos. Então vamos lá. Essa aqui, se eu selecionar a cadeia principal de forma mais simples, vamos começar com o básico. Eu tenho 4 carbonos, não tem? Prefixo de 4 carbonos, pessoal. But, então vem aqui, ó. But. Certo? Você vai juntar todos os nomes um corrido do outro. Se eu tenho somente ligação simples, a ligação predominante, que é o meu infixo, é de ligação simples. An, então é butan. Só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, pessoal, é um hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto, o sufixo é sempre no final com o. Então esse aqui é o butano. Butano, um gás utilizado no GLP, gás liquefeito de petróleo. Gás de cozinha. É um dos gases associado principalmente a butano e propano. Certo? Então, pessoal, é assim que a gente constrói o nome básico de hidrocarboneto. Prefixo, infixo, sufixo. Vamos ver aqui. Essa é a minha cadeia principal. Ok? Só que depois que você identifica a cadeia principal, qual é a próxima etapa? Enumerar a cadeia. Lembra de enumeração de cadeia? Lembra das regras? Primeira regra, o carbono ligado ao grupo funcional tem que receber o menor número possível. Grupo funcional identifica a função. Em hidrocarboneto não existem grupos funcionais. Então a gente vai direto para as insaturações. Aqui tem uma insaturação, não tem? Então o que a gente faz? Essa extremidade recebe o menor número possível. 1, 2, 3, 4 e 5. A gente faz isso para diferenciar essa molécula dessa aqui. Porque essa aqui também, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Essa molécula não é igual a essa. Apesar de no nome ter certa semelhança. Qual vai ser a diferença do nome? Presta atenção. Prefixo de quantos carbonos? 5. Então, prefixo de 5 carbonos, pente. Só que tem uma questão. Você precisa indicar a posição da ligação tripla neste caso. Como que eu identifico a posição? Usando o número que você enumerou a cadeia principal. Por isso que você precisa enumerar essa cadeia. A ligação tripla não está entre 1 e o 2? Se está entre 1 e o 2, na hora de dar o nome, você leva o menor número. No caso, o número 1. Um número na enumeração de uma cadeia carbônica sempre vai identificar a posição do que vem logo depois. Como assim? Pente, no carbono 1 eu tenho uma ligação tripla. Pente, 5 carbonos. No carbono 1 eu venho indicando o que vem logo depois. A ligação tripla não é um in de infixo? Certo? Então, pente 1, in. Hidrocarboneto com terminação O no final. Tudo bem? Seguindo o raciocínio, olha de baixo. 5 carbonos, pente. Só que aqui a ligação tripla está em qual carbono? Ou, na verdade, está entre quais carbonos?
entre o 2 e o 3. Na hora de dar o nome, você leva o menor número possível. Qual é o menor número possível? O 2. Infixos de ligação tripla, in. Terminação de hidrocarboneto, o. Esse é o básico de nomenclatura de cadeias principais. Vamos ver os outros exemplos agora das cadeias ramificadas e cíclicas. Primeira coisa que você faz quando vê uma cadeia carbônica, identifica a cadeia principal. No caso aqui, a nossa cadeia principal é essa linear aqui, já mais que o suficiente. Como hidrocarboneto, não existe grupo funcional e aqui, no caso, não existe nem insaturação. Você vai posteriormente enumerar a cadeia. Você vai enumerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? No caso, da esquerda para a direita, por causa do nosso radical. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Depois que você fez isso, começa a dar o nome sempre pelo radical. Como é que eu dou o nome pelo radical? Prefixo com terminação il. Esse radical tem quantos carbonos, pessoal? Somente um. Se só tem um carbono, qual é o prefixo? Met. Met com il vai ficar metil. Certo? Só que esse metil está ligado em qual cadeia carbônica? Tem que prestar atenção aqui. Está ligado no carbono 2. Então, identifica a posição. 2-metil. Relembrando, o número sempre vai identificar a posição do que vem logo depois. 2-metil, prefixo de 6 carbonos. X. Aqui vem um outro detalhe. O nome das cadeias orgânicas, pessoal, é tudo junto. Você só separa nome de número com hífen. Nome com nome, se é tudo junto, eu sumo com esse H. 2-metil X. Eu juntei os nomes. Metilex não fica uma sonoridade legal. Então, quando você junta os nomes, some com H. 2-metil X. Somente ligação simples, qual é o infixo? An. Terminação de hidrocarboneto, O. 2-metilhexano. Ok? Nomenclatura básica de hidrocarbonetos. Identifiquei minha cadeia principal, a linear de novo. Vou enumerar daqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita. Os radicais precisam receber o menor número possível. 7 carbonos na cadeia principal. Aí eu te pergunto, esse aqui é um radical com um carbono. No caso, 2 radicais com um carbono. Correto? Metil, a gente já viu ali no exemplo anterior que se chama metil. Esse aqui é um radical com 2 carbonos. Radical com 2 carbonos, prefixo et, terminação de radical, il. Esse aqui é o etil. Aí eu te pergunto, começo com qual nome? Metil ou etil? Uma regra básica na nomenclatura de radicais. Você sempre vai seguir a ordem alfabética dos nomes. O E vem antes do M no alfabeto, então você começa pelo etil. Em qual carbono o etil está ligado? No carbono 4. 4 etil. Os metils estão em quais carbonos? No 2, não é verdade? Então, identifica os 2. 2,2. Num carbono 2 eu tenho metil. O outro metil também está no carbono 2. Então você precisa identificar a posição dos dois. Aí você tem que usar aquele prefixo que indica a quantidade de 2. Que prefixo é esse? Lembra para mim. Você já viu em português, por exemplo, que mono é igual a 1, monossílaba. Lembra desse termo? Uma única sílaba. Você já ouviu falar que di ou bi significa 2, não é verdade? Você já ouviu falar que tri significa 3, correto? E que tetra 4. O mono na química orgânica você não usa. Você nunca vai usar o bi na química orgânica, você usa o di. Tri e tetra, ok.
De 5 em diante você vai usar penta, hexa, hepta e por aí vai. Tudo bem? Concorda comigo que são 2 metils? Se são 2 metils, dimetil. 2 metils. Um metil está no carbono 2 e o outro metil também está no carbono 2. Tudo bem? Deu o nome aos radicais. Cadeia principal agora. Como é que eu dou o nome à cadeia principal? Prefixo de 7 carbonos. Hept. Junta o nome, some com H. Somente ligação simples em fixo. An. Terminação de hidrocarboneto. Ó. Ok? Tente pausadamente ver essa nomenclatura posteriormente, porque são muitas regras e muitos detalhes. A gente vai fazer mais exemplos. Pode se acalmar. Vamos lá. Essa cadeia aqui, quantos carbonos eu tenho nela? Lembra da representação de cadeias em forma de linha? Cada ponta ou cada vértice é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Prefixo de 6 carbonos. X. Vou sumir com H por enquanto. Somente ligação simples. An. Terminação de hidrocarboneto. Ó, hexano, sem H, professor, por causa desse cara aqui. Você precisa acrescentar o ciclo como prefixo principal, porque a cadeia é cíclica, fechada. Então você precisa identificar essa posição. Ciclohexano. Tudo bem? Para finalizar nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai ver mais alguns exemplos de nomenclatura de alguns hidrocarbonetos. E vamos encerrar essa parte inicial de funções orgânicas. Temos aqui uma cadeia principal fechada, certo? Essa é a minha cadeia principal e esses são os meus radicais. Você precisa enumerar essa cadeia principal com que os carbonos associados aos radicais recebam o menor número possível. Como? 1, 2, 3, 4... 5, 6. Por que eu comecei enumerando aqui? Esse carbono 1 e esse carbono 4, tanto faz para eles. Porque sempre vai ser 1 e 4 se você selecionar um dos dois para receber o menor número possível. Este aqui precisa receber o menor número possível também. Por isso que a enumeração, se vocês colocar um aqui, vai no sentido horário. Vamos lá, a nomenclatura desse composto. Esses radicais possuem somente um carbono na sua cadeia. Correto? Prefixo de um carbono, met, terminação de radical, il. Então aqui a gente tem os metils. Quantos metils eu tenho? 3. Então você precisa identificar que são 3 metils. Qual é aquele prefixo que indicava a quantidade 3? Tri. Trimetil. Esses radicais estão em quais carbonos? Carbono 1, carbono 2 e carbono 4. Identifica 1,2,4 trimetil. 1,2,4 trimetil. Essa parte do nome identifica o quê? Que eu tenho 3 radicais metils ligados ao carbono 1, 2 e 4. Esses são os meus radicais. Parte para a cadeia principal agora. A minha cadeia principal não é fechada? Se é fechada, eu começo o nome com ciclo. Ciclo. Lembra do prefixo ciclo do quadro anterior? Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 6. Prefixo de 6 carbonos. X. Somente ligação simples em fixo. An. Terminação de hidrocarboneto. O. Ok? 1,2,4 trimetil ciclohexano. Exemplo de baixo. Cadeia principal alinear, uma ponta a outra. Você vai enumerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o carbono 3 e 4 como extremidade da primeira insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também é carbono 3 e 4. Então, nessa cadeia, tanto faz se você enumerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8. Prefixo de 8 carbonos, começando pela cadeia principal, porque essa cadeia não tem ramificações. Oct. Vamos lá. Eu tenho ligações triplas em quais carbonos, professor? No carbono 3 e no carbono 5. Lembrando que você desce o menor número da tripla. Aqui está entre 3 e 4, então você vai descer o 3. Aqui está entre 5 e 6, você vai descer o 5. 3 e 5, infixo de ligação tripla, in. Só que qual é aquele prefixozinho que indica a quantidade 2? Lembra do quadro anterior? Di. Di, in. Professor, 2 i juntos assim? Sim. Di, in. Terminação de hidrocarboneto, o. Um pequeno detalhe, muito utilizado no passado nas discursivas. Quando você tem separação em hífens, consoante com consoante, aqui você bota uma vogal. Geralmente a O. Octa 3,5 din. É somente um detalhe. Ok? Essa é a nomenclatura de hidrocarboneto. Dessa aqui, seleciona a cadeia principal. Selecionei. Essa é a minha cadeia principal. Vou enumerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Existe insaturação na extremidade da direita. Então, essa ligação dupla precisa receber o menor número possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Começo os nomes pelos radicais. Os radicais são 3 com um carbono somente. Então, é trimetil. Relembrando, prefixo de um carbono, met. Terminação radical, il, metil. Aqui eu tenho metil, aqui eu tenho metil e aqui eu tenho outro metil. Trimetil. Em quais carbonos esses metils estão ligados? Eu tenho um metil no carbono 4 e 2 metils no carbono 5. Coloca na ordem. 4,5,5. Trimetil. Lembrando, precisa identificar os dois 5, professor? Precisa, senão vai estar errado. 4,5,5, trimetil. Cadeia principal agora. Prefixo de 7 carbonos. Ept. Eu tenho uma ligação dupla em qual carbono, pessoal? No carbono 1. Identifica a posição do 1. Infixo de dupla, N. Terminação de hidrocarboneto, que é o sufixo. Ó, 4,5,5, trimetil ept 1N. Tudo bem até aqui? Seguindo o próximo exemplo com uma cadeia maior, identificamos aqui a nossa cadeia principal, correto? Vamos enumerar essa cadeia da extremidade da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita, porque o radical mais próximo da ponta está aqui. Ó, 1, 2, 3, o primeiro radical no carbono 3. 1, 2, 3, 4, o primeiro radical dessa extremidade é o carbono 4. Então a gente começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tudo bem? Dê nome a todos os radicais. Por exemplo, esses aqui tem um carbono só em cada radical. Se tem um carbono, eles são o metil. Os dois são metils, certo? Aqui é um radical com 2 carbonos, prefixo de 2 carbonos, et, terminação de radical, il. Esse aqui é o etil. Aqui, pessoal, eu tenho 3 carbonos nesse radical. Prefixo de 3 carbonos, prop. Terminação de radical, il. Esse aqui é o propil. Tudo bem? Seguindo o nosso raciocínio, então. Vou dar nome aos compostos dos radicais seguindo a ordem alfabética. Começo pelo etil. O etil está em qual carbono? 3. 3 etil. Depois, metil, certo? 6,7 de metil. Professor, o di vem antes do E no alfabeto. O D vem antes do E no alfabeto. Por que eu não inverto?
esse prefixo di não entra na ordem alfabética. O que entra é o nome do radical, no caso, metil, o M. Ok? Então, 3-etil, 6,7 de metil. No carbono 4 eu tenho um propil. Dados os nomes dos radicais, cadeia principal. Prefixo de 10 carbonos, DEC. Somente ligação simples, AN. Terminação de hidrocarboneto, O. 3-etil, 6,7 de metil, 4 propil, decano. Ok? Para finalizar nossa aula aqui de hoje, essa nomenclatura de hidrocarbonetos. Se você enumerar a cadeia principal aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, eu queria enumerar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá no mesmo. Fica a seu critério. Contando que esses 4 radicais recebam o menor número possível, que é de 1 a 4, você pode enumerar dessa forma. Segue. No carbono 1, no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4 eu tenho um tetrametil. Tetra 4, metil, radical com somente um carbono, correto? Tetrametil. Lá na aula de classificação de cadeias, eu chamei esse camarada de um nome. Lembra daquele ciclo que tinha uma bolinha no meio? Ele tinha um nome específico. O nome dele era benzeno. Você não precisa botar o prefixo, o ciclo, nada aqui. Dá o nome de benzeno. Se ele for cadeia principal, o nome da cadeia principal vai ser benzeno. Tudo bem? Essas são as regras básicas, por mais que sejam muitas regras, ainda são básicas para a nomenclatura de hidrocarbonetos. Ok? Depois que você entende a nomenclatura de hidrocarbonetos, ela serve como base para todas as demais funções que veremos daqui para frente. Álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, éster, amina, amida, sal orgânico e nitrocomposto. Todas essas funções já caíram ou podem cair no Enem daqui para frente. Vamos identificar as funções e vamos dar nome para todos esses compostos orgânicos, sempre contextualizando alguns que sempre caíram no Enem nos anos anteriores. Ok? Pessoal, finalizamos aqui por hoje.